Então vamos à quarta aula aqui da nossa série Elementos de Filosofia da História. Nas três primeiras aulas a gente tentou, criar uma síntese aí entre pelo menos três elementos que são expostos na obra sobre o fim da história do filósofo Joseph Pieper. Né? A gente falou que, pelo menos nos momentos iniciais do livro ali, ele deixa bem clara a ideia de que a filosofia da história, ela não pode existir de maneira, vamos dizer, sã, né, se não tiver impregnada de um elemento pré-filosófico, ou seja, um elemento teológico, certo? Então, toda a filosofia da história, ela tem que implicar em certos elementos, pelo menos esses três que ele coloca ali no início da obra, que é a pergunta, o questionamento, o levantamento filosófico acerca da questão do fim, certo? Então, se for filosofar sobre a história, não é filosofar apenas sobre aquilo que aconteceu, como o próprio historiador faz, que é olhar para trás, olhar para aquilo que aconteceu, para a massa do passado, mas sim olhar para aquele elemento futurista, para aquele elemento de desfecho, que a história nos incita a imaginar, certo? Como a base. Então, a base da filosofia da história, se inicia pelo fim, vamos dizer assim. Porém, este fim só pode ser compreendido, se ele for descrito de certa maneira, se ele for discursivamente uma forma profética. O que o autor quis dizer com isso? Que não há experiência possível deste fim, certo? No presente, no passado, em qualquer momento do tempo. Portanto, isso necessita do quê? De uma especulação de tipo espiritual, ou de tipo revelado, diferente de um prognóstico, de uma estatística, ou até mesmo de uma previsão baseada, sei lá, em astrologia, cartologia aí, qualquer tipo de previsão aí de tipo esotérico, mas sim de um discurso que vem do alto para alguns homens, que servem de veículo para essa palavra divina, e a partir do momento que essa palavra divina chega a este veículo a transfere para os demais homens, essa mensagem ela automaticamente ela já se torna histórica e faz com que aquele fato futuro que irá acontecer, que é o fato profético, também já se torne histórico de antemão. Então, existe esse processo, e é nesse processo, que o caráter fim da história vai ter algum sentido, dentro desse discurso, dessa narrativa profética, ou seja, que extrapola os limites da natureza humana, da razão humana, etc, etc. Então, a forma discursiva do fim é uma forma profética. Então, há aí a necessidade da aceitação do discurso profético. Em primeiro lugar, a aceitação, da teologia enquanto vamos dizer, um fator sem o qual a filosofia vai andar manca. Em segundo lugar, a forma como essa filosofia irá se expressar juntamente com a teologia, que é sob a forma do discurso profético. Então, toda a filosofia da história vai se expressar, querendo ou não, certo? Admitindo ou não, dentro de um panorama profético. Você vê o caso de Karl Marx. Karl Marx, ele, apesar de toda a sua sanha materialista, ele se enquadra nesse tipo vamos dizer, de especulador profético. O que ele está fazendo? Ele está removendo dados essenciais da realidade, dando ênfase a um ou outro ponto em específico, e fazendo o mesmo movimento de especulação futura da profecia, só que com pouquíssimos elementos materiais, econômicos e etc. Conceitos como luta de classe, mais-valia, tudo isso aí ele usa. Claro, tudo isso aí está embutido também dentro de uma verdadeira filosofia da história, uma filosofia da história sã,
que levam em consideração os dados pré-filosóficos ou teologais. Porém, né, mesmo que a filosofia, né, se divorcie absolutamente da teologia no sentido formal da coisa, no sentido existencial e prático, elas nunca se divorciam, porque faz parte do próprio procedimento humano de construção histórica, mental, consciente, etc, etc, abarcar a questão do fim, certo? A questão objetiva, a questão expectante, que é justamente o, o tema da nossa aula, né? O próximo elemento aqui que a gente quer inserir dentro do nosso conceito de filosofia da história, que é o caráter expectante da história. Expectante no sentido da expectativa, da esperança, né? Daquilo que virá, daquilo que se realizará. Ou até, né, claro, aquilo que acontecerá tanto no futuro próximo quanto no futuro distante e no fim enquanto tal, certo? A gente falou que o terceiro elemento, que o Joseph Pieper coloca ali, e a gente chamou aqui de recurso da fé. Porque sem uma visão de fé sobre, né, o fim e sobre o discurso profético, nada acontece, nada sai do lugar. Então nós citamos Agostinho com o crer para entender, dizendo que a partir do momento que a fé é aceita, principalmente acerca de temas tão abstratos quanto esse que é o fim da história, a história, etc., o sentido da história e tudo mais, quando o fim, a fé, né, o ato de fé, né, principalmente nas profecias, no discurso teologal, né, acerca daquilo que vai acontecer no fim do mundo, a partir da fé a gente pode ter conhecimentos, né, mais profundos sobre essa coisa, que sem ela esses conhecimentos, né, vão ter caráter puramente imaginal, ou seja, puramente ideológico, ideias, né, ideias que estão sendo produzidas pela nossa maquininha expectante, né, pela nossa maquininha intelectiva, né, procurando sempre uma explicação, né, sempre procurando dar uma forma ao acontecer, e no caso aqui dos grandes filósofos, do acontecer universal, né, da humanidade, certo? Então, sem esse recurso da fé, nada pode acontecer, nada pode acontecer, e sem o recurso da fé nada podemos esperar, ou seja, o elemento expectante aqui, o caráter expectante, ele depende exclusivamente da fé, né? A fé gera a esperança, né? Sem fé não há esperança, sem crer não há, vamos dizer, não há chegada, né? Você não vai chegar a encontrar o objeto da sua fé. Então, o sujeito que não crê é o sujeito que não espera nada. E quando espera, ele está esperando coisas, né, vamos dizer, circunstanciais de uma fé pequena no sentido da fé humana mesmo, não na fé divina, que é aquela que é transmitida para nós, e é desta fé que Agostinho fala, é desta fé que nós estamos falando, certo? Porém, independente de todas essas coisas, né, que a gente andou falando nas 3 primeiras aulas, que são coisas que pautam, né, o assunto total aqui da nossa série sobre filosofia da história, independentemente disso, né, nós sabemos que quando eu digo independentemente disso, independentemente se os filósofos obedecem esses critérios ou levam esses elementos em consideração ou não, certo? Então, independentemente disso, existem modos aí de compreensão do elemento histórico, certo? O elemento histórico, ele surge de uma atividade humana, né? Deliberação humana, certo? E então, para que alguma coisa seja histórica, ou para que você tenha a compreensão dos eventos ou de alguma coisa em caráter histórico, é preciso que essa atividade aconteça
dentro da consciência humana, certo? E basicamente a gente pode identificar nos períodos históricos, né, três, vamos dizer, três situações, três estados possíveis, né, de formação da própria consciência do histórico, né? Três estados possíveis. O Nikolai Berdyaev, que é um autor que a gente pretende usar bastante aqui nos nossos estudos, né? Ele dizia que existem três regimes históricos básicos que a gente encontra nas diversas aí, estruturas civilizacionais, né? O primeiro regime seria o regime histórico estabilizado, ou seja, é aquele momento, aquela faixa de tempo em que a civilização, né, ela não se debruça sobre a ciência histórica enquanto tal, como Heródoto e como os primeiros historiadores. Né? Não há uma necessidade de você traçar linhas passadas sobre eventos, né, para, através desses conhecimentos, se orientar na realidade. Então, por isso, a figura dos mitos. Né? Os mitos, eles cobriam esta necessidade moderna, vamos dizer assim, essa necessidade histórica que a gente tem, porque eles davam, né, um complemento a esse caráter, vamos dizer, misterioso acerca do passado. Então, por isso que eu tenho a ideia de que o mito é a base histórica fundamental, porque a própria história é um grande mito, certo? Não quer dizer que mito não quer dizer que é coisa falsa. Um mito pode ser verdadeiro, um mito pode ser falso. Da mesma forma, a história pode ser verdadeira, uma história pode ser falsa. Mas o fato é que nesses regimes históricos estabilizados, a necessidade de uma ciência histórica ou, né, de uma ênfase historicista não existe. Os mitos cobrem essa necessidade, certo? Mas a partir do momento que começa a crescer, né, uma espécie de mentalidade iluminista, como diz o Nikolai Berdyaev, né, uma mentalidade mais racionalista, mais crítica, né, esse regime histórico estabilizado, ele passa a sentir, vamos dizer, uma fome, uma sede por uma explicação maior dos fenômenos passados, certo? E isso acontece, né, esse momento iluminista da civilização sempre acontece em épocas de desintegração, ou seja, de grandes convulsões sociais, de desdobramento de conhecimentos acumulados, etc, etc, etc. Então há um momento onde surge a ciência histórica, né? E ela começa justamente quando os mitos já não satisfazem essa sede do homem em se orientar através do tempo, tanto na relação com o passado quanto na relação com o futuro. Né? Então, todo o período historicista é um período que coincide, segundo Nikolai Berdyaev, com esta época mais iluminada, mais racional, né? Que consequentemente nega, né, o mistério. Mistério vai ser também um elemento, né, que deve estar presente em toda a filosofia sã da história. É um outro caráter que a gente vai tratar também mais para frente, mas tem que deixar bem claro aqui, a negação do mistério, ela só é possível dentro de um período historicista. Ou seja, dentro de um período que quer encontrar dados objetivos, né, e calculáveis, vamos dizer assim, né, tangíveis. Né, e daí, com o desenvolvimento desta ciência histórica, né, desta ênfase historicista, né, onde o regime histórico já não é mais estabilizado, mas ele está em vias de se desestruturar, desintegrar, né, é através dessa crítica historicista, né, que a sociedade ou a civilização acaba por retornar ao elemento histórico, né, retornar ao ambiente consciente normal do homem, que é
ter uma estabilidade histórica, tanto individual quanto coletivo. Então, cada período historicista ele serve como, vamos dizer, uma doença para que anticorpos do homem ou do corpo social sejam inoculados, certo? Para que se retorne uma certa homeostase, estabilidade, né, do conjunto total dos seres humanos, daquela comunidade, pelo menos. Certo? Acontece que a nossa comunidade se tornou uma comunidade global, né? E isso começa a acontecer a partir da modernidade. Então, essa mania, aliás, essa ênfase criticista e historicista que surge nos momentos de desintegração faz com que a civilização possa retornar à estabilidade histórica, certo? Porém, na modernidade, isso daí acabou, vamos dizer, se estabilizando, claro, né, historicamente, né, no sentido histórico, mas também acabou deixando as suas consequências, que foi justamente a mania criticista e historicista, surgida a partir de Voltaire. Certo? Então, aquilo que era para ter acontecido, vamos dizer assim, dentro da civilização europeia, como aconteceu lá na civilização grega e em outros povos, né? E fez com que a estabilidade histórica retornasse após um período de desintegração e desdobramentos, né? No caso aqui da nossa civilização, né, da qual nós somos herdeiros, a civilização europeia, esse criticismo se manteve e ele foi inclusive elaborado e se tornou o próprio regime histórico, um regime histórico criticista, né? Que nós podemos chamar aqui de historicista moderno. Então, esse período historicista moderno, que começou com Voltaire, certo? E avançou até o surgimento de Karl Marx, materialismo histórico, etc, etc, etc. Ele só foi possível porque, né, essa manutenção do criticismo no sentido maníaco, que a gente está colocando aqui, né, negativo, só foi possível porque a própria consciência europeia, né, é a única que implica a existência do histórico, certo? Todas as outras civilizações, elas poderiam viver sem o caráter histórico no sentido moderno, e viveram, né? Então, o histórico era estabilizado através das narrativas míticas, através do próprio mistério. Mas a nossa civilização, após a modernidade, não. Ela não aceita mais o mistério, não aceita mais, né, o mito histórico, mas sim a razão histórica ou o criticismo histórico. Por quê? Porque a consciência europeia ela provém, né, de uma concepção cristã. Uma concepção cristã que tem em vista sempre embutido na sua essência o caráter de expectativa. Né? Até o Schelling, o filósofo Schelling, ele afirmava que o cristianismo é uma revelação divina, sim, mas na história. Ou seja, o influxo cristão na civilização europeia tornou o histórico estabilizado, mas de uma outra forma, certo? Diferente das outras civilizações. Olha só, a estrutura é a mesma, mas vamos dizer, os elementos internos são outros, certo? O elemento interno futurístico, expectante que o cristianismo trouxe para a civilização europeia, ele venceu tanto a necessidade mítica de estabilidade quanto, né, vamos dizer, a reação crítica da historicidade. Então, o cristianismo é historicidade.
Então, o cristianismo, enquanto elemento histórico, enquanto catalisador de um sentido histórico, ele transcende, né, a narrativa cristã transcende a narrativa mítica antiga, transcende a narrativa historicista, certo? E transcende, evidentemente, a mania criticista que veio junto com ela, nesse caso da civilização europeia. Certo? Por quê? Porque a civilização cristã, ela disseminou em toda a civilização ocidental, né, os elementos dominantes da sua própria filosofia da história. Certo? Um deles é o princípio messiânico. Ou seja, no cristianismo, o princípio messiânico, né, como o próprio nome diz, é o início de toda a argumentação, de toda a narrativa. Né? O Messias veio, o Messias iniciou essa nova criação. O Messias é o centro da história, Cristo. Certo? Então esse elemento dominante, o elemento de que há uma verdade histórica fundamental, ele foi transferido também, certo, para essa consciência europeia. Então quando um Voltaire, quando um Karl Marx estão buscando derrubar com a sua mania criticista toda a estrutura, vamos dizer, da consciência europeia, cristã, o que eles estão fazendo? Eles estão operando segundo um princípio messiânico também. Certo? E, consequentemente, um princípio escatológico, que é um outro elemento dominante na filosofia cristã da história. Então, o princípio escatológico que diz, um dia irá, todas as coisas irão convergir para um fim absoluto, né? Para um estado de glória, vamos dizer assim. Isso daí está embutido também nas filosofias da história criticistas, ou, né, de mania criticista, como Karl Marx e Voltaire. Certo? O princípio da dinâmica histórica, ou seja, de que as coisas vão acontecendo e novidades vão surgindo dentro do tecido e da trama histórica, também é um elemento dominante da filosofia cristã que foi raptada por esses maníacos criticistas. Ou vai me dizer que dentro da teoria da evolução dialética do materialismo histórico não existe ali uma dinâmica própria da história. Ou seja, esse mecanismo é um mecanismo, né, que ele vamos dizer, genérico, mas ele foi raptado dentro desta novidade, né, que é a concepção histórica do cristianismo. A ideia de liberdade, também outro elemento da filosofia cristã. Quais desses grandes filósofos maníacos, criticistas como Voltaire, Karl Marx, né, Augusto Comte, etc., essa turmaiada toda, quais deles não estiveram afeitos à ideia de que quanto mais a dinâmica histórica fosse evoluindo para um fim messiânico, a liberdade humana seria constituída cada vez num grau ainda maior. Certo? Mas há um elemento dominante da filosofia cristã, da história, que esses maníacos criticistas não conseguiram, vamos dizer, fundir dentro das suas construções ideais, ideológicas e filosóficas, que é a própria fusão do metafísico e o histórico. Ou seja, naquelas civilizações de tipo cosmológico, né, vamos falar igual Wegelin, né, há uma ênfase ali numa espécie de monismo, certo? Onde há o universo físico e há o universo metafísico. Né? Há a separação entre a realidade espiritual e a realidade temporal, física, o material. Né? Há a depreciação do aspecto, vamos dizer, terrestre para uma absolutização completa do aspecto perene ou etéreo das divindades. Ou seja, o cristianismo ele trouxe uma fusão entre esses aspectos.
né? A pessoa de Jesus Cristo é uma pessoa histórica e é uma pessoa metafísica, divina. Certo? Este elemento da história que foi fundido, né? Uma fundição cristã, trazendo a metafísica para dentro do plano histórico, o plano histórico para dentro do universo, da perspectiva metafísica. Isso daí é exatamente o ponto pelo qual os maníacos criticistas da história procuram desbaratar, né, toda a consciência cristã da Europa e do Ocidente. Enfim, da nossa sociedade global, porque hoje já se tornamos uma sociedade global. Então, é nesse ponto que a coisa pega. Nós temos que transformar novamente o metafísico em metafísico e o histórico em histórico. Né? Então, é um retorno a um monismo, uma visão monista do universo. Tá? Que vai totalmente em oposição com a filosofia cristã da história. Porque, na verdade, a filosofia cristã da história é uma elaboração, vamos dizer, derivada da perspectiva hebraica, certo? Que é a que possibilitou toda esta fusão do metafísico com o histórico. Ela própria, a perspectiva hebraica, não tinha ainda concebido esta fusão. Por quê? Porque o evento central da história ainda não havia acontecido. Então existia o caráter expectante na perspectiva hebraica, que era justamente o caráter histórico, progressivo, orgânico, evolutivo, finalista, etc, etc. Certo? Que só veio a ser realizado de forma plena na cristandade. Certo? Então, você vê que coisas do tipo nazismo, que perseguiu lá os judeus, etc., tinha um elemento espiritual no meio disso aí, porque os nazistas, eles tinham, né, essa mania criticista nas veias também. Né? E tinha uma visão meio que holística e meio que monista também da realidade. Né? Então, é uma luta de potestades e principados, não é só uma luta humana entre civilizações e países e etc. Certo? Então, a perspectiva hebraica, ela foi a primeira que reduziu o monismo ao pó. E o monismo, ele é uma mania, certo? Ele é uma mania também. É algo que surge naturalmente no homem, como um processo de evolução da consciência humana, nas sociedades cosmológicas, mas que depois ele deve se abrir, né, a esta fusão entre o metafísico e o histórico. Certo? Então, a visão hebraica, ela nos trouxe o caráter expectante, né, que a gente procura aqui na filosofia da história. Essa perspectiva hebraica nos trouxe isso, e o cristianismo, né, elevou ainda mais, né, turbinou esse caráter, né, na expectativa escatológica. Então a visão hebraica tinha o que? Em primeiro lugar, um princípio messiânico, né, completamente imbuído por uma consciência do histórico, certo? Embora faltasse ainda um pouco sobre a ideia de liberdade, por exemplo. Né? Na perspectiva hebraica, sobrava pouco espaço para a liberdade. Estávamos todos sob a lei, vamos dizer assim, né? Então, isso contrastava com, vamos dizer, toda aquela visão, né, que a gente pode jogar aqui para o lado dos monistas, né, como os hindus, por exemplo. Os hindus eram anti-históricos, né? Metafísica e história, né, processos aqui temporais, eram completamente contraditórios. Né? Para que a gente vai querer tratar das coisas que aconteceram, que vão acontecer, se tudo é uma ilusão, tudo é um samsara? Agora, para os hebraicos isso daí era um absurdo. Por quê? Porque a história tinha uma evolução e tinha um objetivo final, que era a chegada do Messias.
Então nós não estávamos totalmente livres, né, desta consciência do histórico. Nós não estávamos totalmente livres dessa espera pelo Messias, daquilo que era necessário para recebê-lo. Já os povos mais monistas, né, que eram, vamos dizer, a grande totalidade dos povos, né, no tempo hebraico, né, como por exemplo os persas, né, os persas, segundo dizem, além dos hebreus, desses povos todos era o que tinha um conceito mais vago do que poderia ser uma história nesse sentido de progressão, nesse sentido de desenvolvimento. Por quê? Porque foi encontrado lá que eles tinham também uma espécie de visão escatológica. É meio mítica, mas escatológica, de forma escatológica. Então muitos acreditam, inclusive, que o contato com essas culturas persas fez do profetismo judeu, né, um profetismo apocalíptico. Começa a existir nesse contato, né, sinais de que a literatura judaica começa a demonstrar alguns elementos de profetismo. Então houve ali uma assimilação dessas formas pérsicas, né? Então surge talvez aí, né, aquilo que era necessário para ter uma concepção dramática da história, né, como um processo em vista de uma finalidade. Mas enfim, na perspectiva hebraica existe um traço dominante que é o princípio messiânico, que no cristianismo é convertido no princípio escatológico. Por quê? Porque o princípio messiânico, no caso do cristianismo, não é mais um princípio expectante, um princípio de espera. O Messias já está aqui. Agora, a gente espera o quê? É a consumação final, escatológica, da parousia, que é o retorno desse Messias. Os judeus ainda o esperam e vão encontrá-lo, com certeza. Mas nós já o encontramos, só esperamos o seu retorno. Certo? Então, o caráter expectante entre perspectiva hebraica e filosofia cristã ou fé cristã, ele diverge apenas, né, no seu objeto ou na forma do seu objeto. O objeto, na verdade, é o mesmo, que é o Messias. Os judeus esperam o Messias até hoje, como se ele nunca tivesse vindo. Nós não, ele já veio, cara, ó. Só que ele foi um pouquinho lá, continua aqui e tal, mas de uma forma meio velada, né? Uma forma né? Desprovida das aparências, como na Eucaristia, né? Mas a presença dele está aqui, tudo bem, mas ele vai voltar com tudo no processo escatológico. Mas enfim, o caráter expectante que a gente pretende inserir, deve ser inserido dentro de uma filosofia autêntica da história, ele surge disso, dessa perspectiva hebraica, né, messiânica, né, com caracteres escatológicos, provavelmente assimilados das formas pérsicas, que eram ainda inconstantes e vagas, mas que são super turbinados dentro da teologia cristã, dentro da visão cristã da história. Certo? Então, como diria lá Soloviev, o processo da história universal, ele, né, o processo, né, o corpo, né, o meio, né, do processo universal está entre dois polos, não quer? Lá atrás a confusão das línguas em Babel e lá na frente a Nova Jerusalém, que é a união e onde se fala só a língua do Espírito Santo. Todos se entendem. Certo? E nós estamos situados nesse meio, esperando a realização deste fim profetizado, no qual cremos. Certo? Então, o caráter expectante é esse, derivado, né, da nossa, vamos dizer, da nossa certeza, né, nosso instinto de certeza de que haverá um fim, não só um fim pessoal, mas um fim universal, porque também foi profetizado, certo? Nos chegou até nós através de uma fala divina,
né, por um veículo humano, que era o profeta, ou os profetas, ou o livro profético, ou os livros proféticos, etc, etc, etc. As experiências proféticas, certo? E nós cremos. Só aí esperamos. Então a preparação para a chegada, né, da divindade, do homem, Deus, ele é o centro absoluto da história. Certo? É a expectativa, o caráter expectante principal da tradição hebraica. Mas como eles não creem que as profecias foram, foram aconteceram, né? As profecias foram realizadas em Cristo como Messias, né? Eles não entendem o Cristo como centro absoluto da história. A história continua sendo uma expectativa até a chegada do Messias. E para nós, houve esse centro absoluto da história, houve esta encarnação do Messias, do Verbo, certo? Ela aconteceu e ela molda os ditames da história até o fim que esperamos, né? Então, o caráter apocalíptico, né, vamos dizer, que aparece no cristianismo, ele existia também na visão hebraica, mas ele era inconstante, ele dependia muito das circunstâncias históricas, né, com qual o povo estava envolvido. Né? Mas o caráter messiânico não, ele sempre é constante. Entre os judeus, a expectativa pela chegada do Messias, pelo o fim, né, de toda a vida, de toda a existência, de toda a criação, é essa expectativa realizada no encontro com o Messias. Né? Isto também para nós cristãos é verdade. Essa é a nossa expectativa, o encontro com o Messias. Mas o Messias já veio e ele está entre nós. Porém, a consumação de toda a sua obra, de toda a sua influência, será dada no fim, certo? No fim da história, que tem o seu desenvolvimento, que é um desenvolvimento orgânico, evolutivo e finalista, certo? E por ser orgânico, evolutivo e finalístico, né? Essa experiência no mundo, né? Só nos resta, vamos dizer, a postura expectante, né? Após crer naquilo que nos foi legado pela tradição profética acerca do fim, nós esperamos. Então, nenhuma filosofia da história vai escapar do caráter expectante. O comunista espera, né, a revolução chegar para pôr fim às desigualdades econômicas. Voltaire esperava que a razão ia trazer a liberdade e a felicidade à humanidade. Comte acreditava, esperava que a sociedade positiva ia imperar e uma nova religião baseada na razão iria ser dominante. A nova ordem mundial espera desbancar todos os critérios embutidos pela velha sociedade a fim de criar um mundo novo e sem males, etc, 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 etc. E assim por diante, todos, né, continuam imbuídos, né, em alguma expectativa. Então, a expectativa, a esperança, ninguém vive sem. Né? Nem o crente, nem o não crente. Então, o sujeito que acorda de manhã, ele acorda esperando terminar o seu dia. O sujeito que trabalha, ele trabalha esperando receber o seu salário. O sujeito que ama, né, ele espera o bem do objeto amado. Então, o caráter expectante, ele é um caráter humano por excelência, né? E ele só é verdadeiramente repleto de sentido se impregnado pelo espírito da fé, principalmente acerca
das questões históricas, certo? Então nós vamos terminar por aqui, agradecemos a todos que nos ouviram e até a próxima. Valeu!